É verdade que idosos com mais de 60 anos têm direito a perdão das suas dívidas? Essa é uma notícia que muitos não falam e hoje eu vou destrinchar o que é verdade, o que é exagero, o que é mentira sobre o perdão de dívidas para idosos que não conseguem pagar aí as suas contas, tá? Ou seja, provavelmente já ouviu alguém dizer que pessoas com mais de 60 anos podem ter as suas dívidas perdoadas pelos bancos. Muitas e muitas pessoas me mandaram aqui através dos comentários fazendo esse tipo de pergunta. Essa informação começou a circular na internet e deixou muita gente animada, principalmente aposentados que estão aí enfrentando dificuldades para pagar os seus empréstimos, cartão de crédito ou financiamentos. Isso é verdade ou é mais uma informação distorcida que está aí circulando nas redes sociais? Será que o banco realmente pode cancelar uma dívida simplesmente porque a pessoa completou aí mais de 60 anos, tem mais de 60 anos? Existem algumas regras por trás dessa história. Hoje eu vou te explicar o que realmente diz a lei, quais são os direitos dos idosos endividados no Brasil e principalmente como funciona na prática essa história de perdão da dívida. Fica comigo até o final, porque tem muita gente endividada que pode conseguir condições muito melhores para pagar as suas dívidas, única e exclusivamente em função da idade. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações. Se você ficou com dúvida, manda aqui nos comentários e manda sugestões, perguntas, né? Igual a galera me mandou aqui, ó, me perguntando, eu tenho tudo anotado aqui, ó. Manda aqui para mim, que eu estou sempre gravando novos vídeos, fazendo pesquisas aí para trazer um resumo num português muito claro disso que você precisa entender do mundo dos direitos e dos seus benefícios, etc. O que aconteceu é que nos últimos dias, diversos sites e redes sociais começaram a divulgar uma informação que chamou muita atenção, que dizia o seguinte: idosos com 60 anos ou mais poderiam ter direito a perdão de dívidas bancárias caso não consigam pagar. Isso naturalmente gerou esperança em muita gente, afinal o Brasil vive aí um cenário em que milhões de aposentados estão endividados. Mas quando a gente começa a analisar a legislação com cuidado, aparecem alguns detalhes muito importantes. O primeiro deles é que a lei brasileira não prevê cancelamento automático de dívidas só por causa da idade, ou seja, não existe nenhuma regra dizendo que ao completar 60 ou 70 anos a dívida simplesmente desaparece. Mas por que essa história começou a circular? A resposta está em uma lei que mudou bastante o jogo para quem está endividado. Eu já gravei vídeos aqui sobre essa lei, que é a lei do superendividamento. Em 2021 entrou em vigor no Brasil a chamada lei do superendividamento. Essa lei mudou o Código de Defesa do Consumidor e criou mecanismos para proteger pessoas que estão com tantas dívidas que não conseguem mais pagar sem comprometer o próprio sustento. E quem são os grupos mais afetados? Justamente os idosos. E isso acontece por vários motivos. Renda fixa da aposentadoria muito baixa, que não aumenta, aumenta muito pouco. É mal a correção da inflação. Crédito fácil, oferece esse crédito aí igual água, com uma facilidade muito grande para aposentados e pensionistas, como empréstimos consignados, cartões de crédito com juros cada vez mais altos, medicamentos e, infelizmente, muitos idosos, na boa vontade, acabam contraindo empréstimos para terceiros, para o filho, para o neto, para o vizinho e etc. Com o tempo, muitas pessoas acabam entrando em uma bola de neve de dívidas e foi exatamente para lidar com esse tipo de problema que essa lei foi criada. Não sei se você sabe, mas a maior parte dos idosos estão extremamente endividadas aqui no Brasil, justamente por esses motivos que eu trouxe aqui. Se você é idoso, cuida da sua vida financeira, não vai pegar empréstimo aí, comprometer a sua renda para ajudar alguém, né? As pessoas aproveitam da boa vontade, da bondade dos idosos para acabar explorando nesse sentido. Se você é mais jovem, não vê ali o seu avô, o seu tio, o seu pai apenas como um cifrão, né? Apenas como uma pessoa que vai te dar a oportunidade de pegar um empréstimo, de fazer alguma coisa. Não vai por aí não, porque inclusive a taxa de suicídios entre idosos é altíssima, justamente por esse motivo.
Um dos conceitos mais importantes para eu te explicar aqui sobre essa lei do superendividamento, para você entender se você se encaixa nela, é algo chamado mínimo existencial. Esse termo significa o seguinte: nenhuma pessoa pode ser obrigada a pagar dívidas se isso fizer com que ela não consiga o básico para sobreviver. Ou seja, despesas essenciais como alimentação, moradia, saúde e transporte precisam ser preservadas. Esse valor mínimo não pode ser tomado por bancos ou credores. Na prática, né, isso significa que a renda do idoso não pode ser totalmente comprometida por dívidas. O que pode acontecer com a dívida? Aqui está o ponto que muita gente não entende. A lei não cancela automaticamente a dívida, mas cria um mecanismo para reorganizar todos os débitos da pessoa. E funciona mais ou menos assim. Quando alguém prova que está numa situação de superendividamento, pode solicitar uma renegociação. Nesse processo, todas as dívidas serão analisadas, a renda da pessoa é avaliada e as despesas básicas são consideradas. Depois disso, pode ser criado um plano de pagamento que caiba aí dentro do orçamento da pessoa. E isso pode incluir redução de juros, prazos ainda maiores, descontos nas dívidas e renegociação coletiva com vários credores. Em alguns casos, os descontos podem ser tão grandes que na prática a dívida fica muito menor do que era antes. A gente tem, fora isso, vários feirões aí, né, multirões para pagamento de dívidas, como o feirão limpa-nome, outros feitos pelos bancos, etc., onde as pessoas conseguem desconto aí até de 90% na dívida. E, enfim, é uma facilidade para você acabar fazendo o seu pagamento aí, fugindo dessas dívidas. Mas por que os idosos são justamente os mais afetados? Hoje existe um fenômeno que preocupa muito os especialistas. Como eu disse, o número de idosos endividados cresceu muito nos últimos anos. Segundo dados citados em estudos sobre o tema, mais de 14 milhões de idosos no Brasil estão com dívidas atrasadas. Somente entre 2020 e 2025, o número de pessoas com mais de 60 anos negativadas cresceu mais de 40%, justamente por causa da oferta aí de empréstimo consignado, cartão de crédito, crédito pessoal, financiamentos e etc. O problema é que quando a renda é baixa, vai se descontando, quando a pessoa assusta, ela não tem nem dinheiro mais para receber. O que você, idoso, que se encontra endividado, pode fazer? Primeiro, procurar os bancos, as lojas, os estabelecimentos e pedir aí as renegociações. A maioria dos estabelecimentos tem aí um programa aí físico, um programa fixo, um programa próprio para buscar a negociação, porque para o banco também é interessante. Mas você também pode procurar órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, Defensoria Pública e também os juizados especiais. E aí você pode se lembrar, na hora de buscar ajuda, da lei do superendividamento, pedir aí a revisão das suas dívidas de acordo com a lei do superendividamento, né? Então, fica essa dica para você aí, você que está endividado, você que é idoso ou que não é também, você pode aí sim pagar juros muito menores se você conhecer esse seu direito, esse seu benefício que nós temos com a criação da lei do superendividamento, tá bom? Esse é o nosso vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu!